Algumas horas antes, o clima na academia já estava tenso. Jae-kyung está visivelmente irritado porque Kim não atende suas ligações. O treinador, percebendo a frustração do lutador, pergunta se ele sabe onde Kim mora e sugere que ele passe lá no caminho para o hospital. Jae-kyung explode. Para ele, essa situação já passou dos limites. Ele ordena que o treinador remarque sua consulta, dizendo que vai em outra oportunidade. Mas o treinador o interrompe imediatamente, avisando que não será possível, pois Jae-kyung precisa ir hoje mesmo. O treinador explica que o restante do mês está lotado com treinos externos e sessões de fotos. Jae-kyung perde a paciência de vez, mas o treinador não recua e grita de volta, deixando claro que não tem culpa do sucesso e da agenda cheia do lutador. Com um tom mais sério, o treinador insiste que Jae-kyung deve levar Kim com ele hoje. Ele revela que o massagista passou a noite inteira debruçado sobre os arquivos médicos de Jae-kyung, demonstrando uma dedicação que o lutador parece não notar. O treinador se lembra da cena de Kim exausto, cercado de papéis e focado em entender cada detalhe da saúde de seu paciente. O treinador questiona se Jae-kyung tem noção do quão sério Kim leva o trabalho quando o assunto é ele. Essas palavras parecem atingir Jae-kyung, que fica em silêncio, processando a informação. Mais tarde, sob um céu de fim de tarde, ele decide agir. Enquanto sobe as escadas em direção ao endereço de Kim, ele se questiona: se o massagista é tão dedicado assim, por que simplesmente parou de responder? Ao abrir a porta, Jae-kyung se depara com uma cena caótica. Kim está sendo rendido por homens estranhos, em uma situação claramente perigosa. O olhar de Jae-kyung muda instantaneamente ao ver a fragilidade de Kim diante daqueles agressores, percebendo que o silêncio do massagista tinha um motivo muito mais sombrio do que ele imaginava. O clima no quarto é de puro terror. Kim está no chão, cercado e sendo intimidado por homens que não demonstram a menor piedade. Enquanto um deles o segura com força, Jae-kyung aparece exigindo explicações sobre o que estava acontecendo ali. Ele não parece nem um pouco intimidado pelo grupo à sua frente. Com uma voz carregada de autoridade, ele questiona quem são aquelas pessoas, deixando claro que não gostou nada do que encontrou. Os agiotas, confusos, tentam entender quem é o intruso. Eles o encaram com deboche, perguntando se ele também trabalha naquela vizinhança, sem ter a menor ideia do perigo que estão correndo. Caído e tremendo, Kim levanta o olhar, em choque. Ele mal consegue pronunciar o nome de Jae-kyung, enquanto o suor escorre por seu rosto marcado pelo medo. A tensão no ambiente é palpável, e a respiração de Kim-dan falha ao ver seu patrão ali, naquela situação deplorável. O reconhecimento atinge os agiotas como um soco. O suor frio começa a brotar na testa de um dos homens do grupo, ao perceber que o homem diante deles é ninguém menos que o famoso lutador Ju Jae-kyung. Ignorando completamente os criminosos, Jae-kyung foca sua atenção em Kim-dan. Ele parece irritado, questionando se foi por causa daquela confusão que Kim ignorou suas ligações. Para Jae-kyung, o que importa agora é o compromisso que Kim tem com ele. Sem hesitar, Jae-kyung entra em ação. Com um movimento brusco e potente, ele segura o braço do Kim, tentando o arrastar dali com uma força descomunal. O impacto é seco e intimidador, enquanto ele ordena que ele e Kim precisam ir para a sua consulta. O líder dos agiotas, embora visivelmente nervoso e suando, tenta manter a postura. Ele reage com fúria, gritando contra a audácia de Jae-kyung de invadir o local e agir como se fosse o dono da situação. Mas, diante da imponência do lutador, as palavras do agressor parecem vazias. Os agiotas não perdem tempo e deixam claro que vieram cobrar a dívida, mas que também querem um aperitivo extra, se referindo a Kim. Com um tom de deboche, eles mandam Jae-kyung cair fora enquanto ainda tem chance. Jae-kyung mantém a calma, mas seu olhar é gélido. Ele questiona se eles são realmente agiotas. O líder do grupo ri, perguntando se Kim também está devendo ele, já que Kim deve centenas para eles. Após um breve silêncio tenso, Jae-kyung parece não querer perder tempo com aquela situação. Ele simplesmente dá as costas e chama Kim para irem embora. Mas os cobradores não aceitam ser ignorados. O líder avança e agarra Jae-kyung pelo colarinho, gritando e perguntando se ele acha que aquilo é uma brincadeira ou se ele está querendo morrer. Nesse momento, um dos capangas começa a suar frio. Ele reconhece o rosto de Jae-kyung da TV e tenta avisar o chefe que aquele é Ju Jae-kyung, o campeão mundial de artes marciais mistas.
O líder, porém, não se impressiona. Ele desdenha, dizendo que o mundo real é muito diferente do ringue e que Jae-kyung nunca levou uma facada ou uma garrafada no crânio. Ele continua a provocação, chamando Jae-kyung de garotinho bonito e dizendo que caras como ele são apenas príncipezinhos perto de criminosos reais. Kim, visivelmente aterrorizado e tremendo, implora para que eles parem. Ele pede desesperadamente para que não briguem e que Jae-kyung apenas saia dali o mais rápido possível. Jae-kyung, com uma voz cortante, dá uma única ordem para que ele o solte. O agiota, achando que tem o controle, começa a dar tapinhas provocativos no peito de Jae-kyung, desafiando o lutador a mostrar se é valente de verdade. Com um sorriso sombrio, Jae-kyung aceita o desafio. O agiota tenta avançar com um xingamento, mas não tem tempo de reação. Jae-kyung desfere um soco devastador, um golpe seco e potente que interrompe qualquer resistência no mesmo instante. O impacto é seco e brutal. Kim observa tudo em choque, com o rosto ainda marcado pela violência que sofreu e o sangue escorrendo, sem conseguir acreditar no que está acontecendo diante de seus olhos. No meio da confusão, Jae-kyung domina o espaço com uma calma assustadora. Ele olha para baixo, com um semblante gélido, e deixa claro que não foi ele quem deu o primeiro soco, mas ele certamente vai dar o último. Os agressores estão furiosos. O maior deles, transbordando raiva e com os dentes cerrados, não aceita ser intimidado. Ele avança contra Jae-kyung, gritando ofensas e questionando se o lutador acha que é o único atleta ali. O Brutamontes agarra Jae-kyung com força, tentando usar sua vantagem física. Ele se gaba de seu passado na luta livre, subestimando Jae-kyung ao chamá-lo de um simples peso-pena, enquanto o ergue do chão com facilidade. Mas o excesso de confiança é o seu erro. Mesmo sendo levantado, Jae-kyung não demonstra medo. Com uma precisão cirúrgica, ele desfere um golpe devastador que acerta em cheio o rosto do gigante. O som do impacto é ensurdecedor. Jae-kyung não para. Ele aproveita a brecha e continua a ofensiva com uma sequência de ataques implacáveis. Cada golpe é carregado de uma força técnica superior, desfigurando a resistência do agressor em segundos. O gigante, que antes parecia imbatível, agora cambaleia e perde o equilíbrio, completamente atordoado. Jae-kyung permanece firme, observando o estrago que causou, deixando claro que mexer com Kim foi o pior erro que aqueles homens poderiam ter cometido. A tensão no ar é palpável. Mesmo sendo agarrado pelo colarinho, Jae-kyung não demonstra um pingo de medo, mantendo um olhar gélido enquanto o agressor hesita, tremendo diante de sua presença esmagadora. Sem perder tempo, Jae-kyung reage com uma precisão assustadora. Ele domina o braço do adversário e, em um movimento contínuo e explosivo, aplica uma queda devastadora. O impacto contra o chão é seco e violento, deixando o homem sem fôlego e atordoado. Olhando de cima com total desprezo, Jae-kyung solta um comentário ácido, humilhando o sujeito ao dizer que ele deveria ter continuado na luta livre em vez de se tornar um bandidinho de quinta categoria. Mas a briga ainda não acabou. De repente, um segundo homem surge desesperado, quebrando uma garrafa de vidro contra Jae-kyung em um ataque covarde. O som do vidro estraçalhando ecoa pelo quarto, mas a reação de Jae-kyung é o que realmente aterroriza o agressor. Mesmo após o golpe, Jae-kyung permanece imóvel, encarando o homem com uma fúria silenciosa que o faz recuar imediatamente. O sujeito mal consegue formular uma frase, gaguejando de pavor enquanto percebe que cometeu um erro fatal. Jae-kyung avança como um predador. O homem tenta se defender com o que restou da garrafa, mas é inútil. Com um soco direto e avassalador, Jae-kyung atinge o rosto do oponente, encerrando a discussão de forma definitiva. O agressor desaba inconsciente, restando apenas o silêncio pesado no ambiente e a figura imponente de Jae-kyung, que domina completamente a cena após mostrar por que é um campeão temido dentro e fora dos ringues. O líder dos agressores tateia o paletó em busca de algo, e Jae-kyung percebe o movimento suspeito imediatamente. Com um estalo metálico, o homem saca uma faca, revelando que a briga acaba de subir de nível. O homem está ofegante, com o rosto já marcado pelo confronto, e rosna insultos enquanto ameaça mandar Jae-kyung para o paraíso. Jae-kyung observa a lâmina com um olhar analítico, surpreso pela audácia do oponente em tentar usar uma arma contra ele. O agressor avança desesperado, desferindo golpes rápidos, mas Jae-kyung se esquiva com a precisão de um lutador profissional.
Ele se move com agilidade, desviando da lâmina por centímetros enquanto espera a abertura ideal. Assim que o homem se expõe, Jae-kyung não desperdiça a chance e desfere um soco devastador. O impacto atinge o rosto do agressor em cheio, fazendo o sangue saltar e deixando-o completamente atordoado. Sem dar tempo para uma reação, Jae-kyung aproveita o desequilíbrio e conecta um chute potente. A força do golpe é tamanha que o homem é arremessado para trás, voando em direção à saída. O corpo do agressor atravessa a janela de vidro, que se estilhaça em 1000 pedaços com um impacto violento. Jae-kyung permanece de pé, observando a cena com um olhar frio e indiferente, mantendo a calma absoluta após neutralizar a ameaça. Jae-kyung observa a destruição ao seu redor com um olhar de puro desprezo. Ele abre a porta com firmeza e caminha em direção ao homem caído, que treme de pavor apenas com a aproximação de seus passos. Sem qualquer hesitação, Jae-kyung agarra o sujeito pelo colarinho e o levanta sem esforço. Com uma expressão fria e intimidadora, ele exige saber o valor exato da dívida de Kim Dan. O homem está paralisado, o suor escorre pelo seu rosto enquanto ele tenta, sem sucesso, balbuciar uma resposta. Diante do silêncio, Jae-kyung ameaça um golpe, fazendo o agiota entrar em pânico e implorar por misericórdia. Tremendo violentamente, o homem estende o celular, mostrando os registros da dívida. Jae-kyung pega o aparelho e, com alguns toques rápidos, resolve a situação. Ele joga o celular de volta para o homem e declara que tudo está pago. Antes de virar as costas, ele deixa um aviso sombrio e definitivo que ninguém deve encostar em Kim novamente. Nunca mais. Ao deixar aquele lugar deplorável, Jae-kyung demonstra seu profundo incômodo com a situação, mas sente o alívio de saber que não precisará mais retornar ali. Ao chegar onde Kim está, Jae-kyung o encontra encolhido em um canto, visivelmente abalado e trêmulo. Ao ouvir Jae-kyung chamar seu nome, Kim reage com um sobressalto, revelando um olhar carregado de medo e incerteza. Em um movimento rápido e decidido, Jae-kyung ergue Kim e o coloca sobre os ombros, carregando-o sem qualquer esforço. Kim, ainda fragilizado e sentindo o peso da situação, não consegue conter o tremor que percorre seu corpo enquanto é levado. Sem hesitar, Jae-kyung mantém uma expressão séria e um olhar carregado de uma intensidade dominadora. Ele avisa que está na hora de irem, deixando claro que, para ele, o momento da consulta não pode mais esperar. A noite cai e, do lado de fora do hospital, Kim está sozinho em um banco. Ele treme, visivelmente abalado, encarando o próprio reflexo enquanto tenta processar a dor e o trauma das agressões que sofreu. O som de passos pesados interrompe o silêncio. Jae-kyung surge de repente, chamando sua atenção. O susto é imediato, fazendo Kim reagir com um sobressalto, o corpo ainda em estado de alerta. Sem rodeios, Kim se aproxima e segura as mãos de Jae-kyung com firmeza, preocupado, questionando se ele está bem. Ele analisa o rosto de Jae-kyung, que parece ileso. Jae-kyung fica surpreso com a aproximação repentina e, com a sobrancelha franzida, questiona se ele está falando sério, quando, na verdade, deveria se preocupar consigo mesmo, já que está cheio de hematomas e machucado. A ironia da pergunta não passa despercebida. O coração de Kim dispara e o impacto daquelas palavras o deixa sem reação ao perceber que Jae-kyung tinha razão. Jae-kyung revela que o médico já foi embora e reclama da viagem perdida, mas seu olhar permanece fixo em Kim. Sentindo-se um fardo, Kim abaixa a cabeça e pede desculpas, profundamente angustiado com a situação. A preocupação de Kim logo se volta para o lutador. Ele treme ao pensar que Jae-kyung pode arruinar a própria carreira se for levado a um tribunal por agressão. Ele sabe que se envolver com os criminosos que o atacaram só vai piorar as coisas. No entanto, Jae-kyung mantém a calma e uma postura intimidadora. Ele explica que com criminosos, a lei nem sempre é o melhor caminho e revela que já resolveu a situação à sua maneira, dando a eles uma compensação bem justa. Kim fica paralisado. O suor escorre pelo seu rosto enquanto ele tenta processar a informação. Com a voz falhando, ele pergunta o valor dessa compensação. O olhar de Jae-kyung é profundo e direto, prendendo Kim em sua intensidade. A resposta vem de forma seca, mas com um peso enorme, afirmando que ele pagou tudo que Kim devia aos agiotas. O choque atinge Kim como um golpe. O coração martela no peito e ele perde a fala, completamente atordoado ao perceber que, de um jeito ou de outro, Jae-kyung acabou de assumir o controle total de sua liberdade. Kim para Jae-kyung,
incrédulo. Ele não consegue entender por que o lutador pagaria sua dívida. Desesperado, Kim questiona o motivo, insistindo que aquele era um problema dele e que Jae-kyung não precisava ter interferido. Com o rosto suado e visivelmente abalado, Kim busca uma resposta para algo que parece bom demais para ser verdade. Jae-kyung, porém, não tem paciência para questionamentos. Ele se aproxima com firmeza, fazendo Kim recuar e vacilar. Com um tom frio e autoritário, Jae-kyung pergunta se Kim realmente achava que conseguiria quitar um valor tão alto apenas com pequenos trabalhos. Ele deixa claro que não fez isso por caridade. A situação miserável de Kim estava apenas atrapalhando seus próprios interesses e necessidades. Para Jae-kyung, aquele pagamento foi apenas um adiantamento. Em silêncio, Kim processa a informação e percebe a nova realidade. Agora, sua dívida mudou de mãos e ele está preso a Jae-kyung. Ele tenta protestar mais uma vez, dizendo que Jae-kyung não deveria ter resolvido isso por ele, mas suas palavras só servem para irritar o lutador. Perdendo a paciência, Jae-kyung explode e diz que se Kim não gostou, pode voltar para os agiotas e se sujeitar a qualquer humilhação para pagar cada centavo. Ele agarra Kim pelo colarinho com força, confrontando-o e exigindo saber por que ele está reclamando de ter tido a dívida paga. Kim treme, completamente intimidado e sem reação diante da agressividade. Sem dar espaço para mais discussões, Jae-kyung o puxa bruscamente, ordenando que o siga imediatamente. Sem saída, Kim cede, pedindo desculpas e aceitando a situação. Enquanto morde o lábio e estremece de medo, ele agradece baixinho, prometendo a si mesmo que encontrará uma forma de pagar Jae-kyung de verdade. Com um sorriso confiante e carregado de segundas intenções, Jae-kyung deixa claro que não aceitará negativas. Ele afirma que Kim sabe exatamente o que precisa ser feito e como deve agir a partir de agora para pagar essa dívida. Sentindo o peso da mão de Jae-kyung em seu ombro, Kim permanece em silêncio. Ele está visivelmente abalado, com o rosto ainda marcado pelos ferimentos e o suor frio escorrendo, incapaz de desviar o olhar ou reagir à pressão. Jae-kyung se aproxima ainda mais, diminuindo qualquer distância entre os dois. Ele sussurra de forma possessiva, chamando-o de doutor e avisando que chegou o momento de Kim deixar o orgulho de lado. A tensão aumenta enquanto Jae-kyung mantém o toque firme, lembrando Kim da realidade cruel do acordo entre eles. Com um tom frio e direto, ele reforça que Kim não tem escolha, já que foi comprado com dinheiro vivo. Sem dar espaço para discussões, Jae-kyung encerra o assunto com uma ordem curta e grossa, comandando Kim a segui-lo imediatamente. Jae-kyung caminha à frente com passos firmes, enquanto Kim o segue logo atrás, em silêncio. Observando as costas do lutador, Kim mergulha em seus próprios pensamentos. Ele acreditava que, ao quitar suas dívidas, sua vida finalmente entraria nos eixos, mas agora sente que está apenas trocando um problema por outro, como um nó que se aperta cada vez mais. Ao chegarem no estacionamento, Jae-kyung é direto e ordena que ele entre no carro. Kim hesita por um momento, sentindo-se deslocado diante de tanto luxo, algo que ele nunca imaginou vivenciar. Já dentro do veículo, o nervosismo de Kim transparece. Ele tenta argumentar, dizendo que precisa voltar para limpar sua casa, mas Jae-kyung não dá margem para discussões. Ele lembra a Kim que não sobrou nada para limpar, já que os agiotas destruíram tudo e o bairro inteiro será demolido em breve. Com um olhar sério e decidido, Jae-kyung anuncia sua decisão. Por enquanto, Kim vai morar na casa dele. A notícia atinge Kim como um choque. Ele encara o lutador, sem conseguir esconder a surpresa e a confusão em seu rosto ferido. Jae-kyung então esboça um sorriso de canto, quase desafiador, e pergunta em que outro momento da vida Kim teria a oportunidade de sentir o gostinho de morar em uma cobertura. O impacto das palavras e a proximidade fazem o coração de Kim disparar, deixando-o completamente sem reação e sem fôlego diante do que está por vir. A noite passa num piscar de olhos e de manhã Kim desperta confuso. Ao abrir os olhos, ele encara um teto que lhe traz lembranças imediatas. A luz clara da manhã invade o ambiente, confirmando que tudo aquilo não foi um delírio. Ele realmente está na casa de Jae-kyung. Ainda exausto e com os curativos nítidos em seu rosto, Kim se levanta da cama. Ele mal conseguiu pregar o olho durante a noite, sentindo o peso de estar naquele lugar. Com cautela, ele deixa o quarto de visitas, vestindo roupas largas que pegou emprestadas do lutador. Enquanto desce as escadas, o silêncio da casa o faz questionar se Jae-kyung já saiu.
mas ao chegar no andar de baixo, ele estanca. Jae-kyung está ali, sentado à mesa, e o chama com seu tom autoritário de sempre, pedindo para que ele se aproxime. Kim hesita, mas caminha em direção ao lutador, desejando um bom dia, ainda meio incerto e acuado. A resposta de Jae-kyung é curta e direta. Ele ordena que Kim se sente imediatamente. O clima fica tenso quando o lutador o encara fixamente com um olhar sério e intimidador. Sem rodeios, Jae-kyung começa a falar, deixando claro que a permanência de Kim naquela casa tem regras e que ele não o trouxe até ali para ser um peso morto. Jae-kyung começa a ditar as novas regras dessa convivência. Primeiro, ele exige que Kim continue com a fisioterapia e o monitoramento físico em casa, e não apenas na academia. Para o lutador, receber o tratamento em um ambiente privado torna tudo mais simples, e ele deixa claro que Kim deve manter isso em mente. Mas as intenções de Jae-kyung vão além do profissional. Ele quer que Kim esteja por perto para facilitar também os momentos de intimidade entre eles. Ao ouvir a proposta direta, Kim não consegue conter o rubor que sobe pelo seu rosto, ficando visivelmente desconcertado com a situação. Jae-kyung continua listando as mordomias da casa. Ele avisa que Kim está livre para usar as instalações e a comida, mas o tom de voz muda rapidamente para uma ameaça. Com um olhar severo, ele adverte para Kim nem pensar em roubar nada, pois não suporta pessoas de mãos leves. Acuado e ofendido, Kim tenta balbuciar uma defesa, garantindo que não é um ladrão. As exigências ficam ainda mais rígidas quando o assunto é o descanso. Jae-kyung revela que tem o sono muito leve e avisa que, se Kim fizer qualquer barulho e atrapalhar seu sono, as consequências serão graves. Sem saída, Kim apenas abaixa a cabeça e concorda com tudo. Quando Jae-kyung o dispensa para ir comer, Kim hesita. Ele está confuso com toda essa generosidade repentina e resolve questionar o motivo de Jae-kyung estar sendo tão gentil, já que ele pagou sua dívida e agora o deixa morar ali. A resposta vem acompanhada de uma risada sarcástica e cruel. Jae-kyung pergunta se Kim realmente acredita que ele estaria apaixonado por alguém tão miserável a ponto de fazer um favor desses. Com um golpe seco e violento contra a mesa, ele impõe um limite claro, ordenando que Kim não ouse ultrapassar a linha. Olhando fixamente para o rapaz, Jae-kyung reafirma sua frieza. Nada disso é por consideração. Ele está apenas organizando a própria vida e Kim não passa de um instrumento necessário para suas superstições de lutador. Diante da verdade nua e crua, Kim apenas observa em silêncio, percebendo que sua presença ali é puramente utilitária. Com o corpo ainda marcado pelas agressões dos agiotas, Kim abaixa o olhar, sentindo o peso da sua dívida. Ele garante a Jae-kyung que vai pagar cada centavo o mais rápido possível para finalmente sair da vida dele, reconhecendo que aquela convivência forçada não é confortável para nenhum dos dois. Jae-kyung, porém, demonstra total indiferença. Com um tom seco, ele apenas diz que tanto faz e avisa que está saindo. Kim observa o lutador se afastar com sua bolsa de treino, restando-lhe apenas responder de forma submissa. Enquanto vê Jae-kyung caminhar em direção à saída, Kim reflete sobre sua situação. Por um breve momento, ele chegou a pensar que Jae-kyung pudesse estar sentindo pena dele, mas logo percebe o quanto estava enganado. Ele entende que, mesmo não sendo tratado com humanidade, não há nada que possa fazer agora, a não ser aceitar sua realidade. De repente, o som dos passos de Jae-kyung para. Kim observa, confuso, quando o lutador dá meia volta e caminha em sua direção. Nervoso, Kim pergunta se ele esqueceu alguma coisa, mas Jae-kyung apenas comenta que acabou de perceber que não tomou café da manhã. Antes que Kim possa processar a informação, Jae-kyung o encurrala contra a mesa, pressionando-o com seu corpo robusto. O clima muda instantaneamente, carregado de uma tensão sufocante. Jae-kyung avisa que, em vez de comida, vai fazer um lanche ali mesmo, se referindo a Kim. O rosto de Kim esquenta e ele começa a suar, completamente dominado pela presença intimidadora do lutador. Ele tenta balbuciar um protesto, pedindo para Jae-kyung esperar, mas o boxeador se aproxima ainda mais, ignorando qualquer hesitação. Kim se vê sem saída, entregue ao desejo repentino e à autoridade de Jae-kyung, que não parece disposto a recuar. Jae-kyung segura Kim com firmeza, deixando claro que não pretende soltá-lo tão cedo. Ele sussurra que é exatamente por esse motivo que o mantém por perto, enquanto Kim, vulnerável,
sente seu corpo tremer por inteiro sob o domínio do lutador. Enquanto Jae-kyung observa Kim de cima com um olhar satisfeito e dominador, o massagista mergulha em um mar de preocupações. Kim reflete sobre o perigo de sua situação. Ele temia exatamente isso: se envolver profundamente e se afundar ainda mais nessa relação, principalmente por causa da enorme dívida que tem com Jae-kyung. Para Kim, o futuro parece incerto e assustador. Ele sabe que Jae-kyung não terá piedade e já imagina o quanto será atormentado daqui para frente. Totalmente drenado e sem forças, Kim se deixa levar pelo cansaço extremo, sentindo que cada encontro com o lutador o deixa mais perto do seu limite físico e emocional. Tudo o que ele consegue sentir agora é o peso de uma exaustão que parece não ter fim. O barulho das máquinas é ensurdecedor. A demolição está a todo vapor, transformando o que antes era um bairro em apenas escombros e poeira. Enquanto as paredes desabam com o estrondo, os operários tentam manter a segurança, ordenando que todos se afastem imediatamente da área de risco. Kim caminha apressado pelo local, com o som de seus passos sendo abafado pelas explosões e pelo impacto das máquinas. Ao olhar para cima e avistar sua antiga residência, um suspiro de alívio escapa de seus lábios. Por sorte, a destruição ainda não começou na sua casa. Ao entrar, ele se depara com o vazio e a desordem de um lugar que está prestes a deixar de existir. Kim observa o ambiente com um olhar cansado, sentindo o peso de sua situação. Ele começa a vasculhar as gavetas, hesitante sobre o que levar. Em seus pensamentos, ele reflete que diante da nova realidade na casa de Jae-kyung, levar aqueles objetos velhos e desgastados parece quase inútil. Para qualquer outra pessoa, aquilo não passaria de lixo. No entanto, ao remexer nos pertences, ele encontra algo que o faz parar. Kim segura um porta-retratos antigo e encara a imagem de um momento feliz ao lado de sua avó. É uma lembrança preciosa que contrasta com a dor e as dificuldades que ele enfrenta agora. Com uma expressão carregada de melancolia e saudade, ele decide o que realmente vale a pena salvar, antes que tudo venha abaixo. Kim observa com melancolia o grande armário de noiva que pertenceu à sua avó. Ele encara o móvel, perdido em pensamentos sobre o que fazer com algo tão significativo. Para Kim, aquele objeto representa o bem mais precioso dela, e a ideia de deixá-lo para trás parece impossível. Ele se imagina ao lado da avó, visualizando o momento em que ela receberia alta e ficaria feliz ao reencontrar seus pertences. No entanto, um pensamento sombrio invade sua mente, trazendo a dúvida se ela realmente conseguirá sair do hospital. Ao tocar a superfície do móvel, Kim sente o peso da incerteza, mas logo tenta afastar o pessimismo. Ele respira fundo, dizendo a si mesmo para não pensar no pior. Decidido a preservar pelo menos essa memória, Kim pega o telefone e entra em contato com um serviço de frete para retirar o armário dali. Enquanto resolve os detalhes, uma lembrança reconfortante de sua infância o atinge. Um momento de calma e carinho ao lado da avó, observando o mundo pela janela. Mas o choque com a realidade é imediato ao olhar para o presente. O ambiente está um caos, com vidros quebrados e tudo revirado, um rastro doloroso da violência que ele sofreu recentemente. Com um olhar melancólico, Kim se despede do que restou de sua antiga vida. Ele observa o lugar vazio uma última vez antes de fechar a porta, selando aquele capítulo com um suspiro pesado. O tempo passa e a cena muda para um novo cenário, já na casa de Jae-kyung. Jae-kyung encara um móvel antigo e imponente que parece totalmente fora de lugar ali. Com seu tom seco de sempre, ele questiona o que é aquilo. Kim, visivelmente tenso e encolhido, apressa-se em se desculpar. Ele explica que o móvel pertence à sua avó e que, por saber o quanto ela o estima, não teve coragem de deixá-lo para trás. Com o rosto carregado de preocupação, ele implora para que Jae-kyung o deixe manter o objeto ali no canto, prometendo retirá-lo assim que se mudar. Curvando-se em um gesto de súplica, Kim reforça o pedido. Jae-kyung o observa de cima, mantendo sua expressão séria, e questiona sobre a avó do rapaz. Kim confirma, mencionando com tristeza que ela está hospitalizada no momento. O lutador permanece em silêncio por alguns instantes, apenas encarando Kim, que espera pelo pior. No entanto, de forma inesperada, Jae-kyung apenas murmura um pensamento e dá as costas. Ele diz para Kim fazer o que quiser e avisa que está saindo para sua sessão de treinamento da tarde. Surpreso com a permissão silenciosa e a falta de agressividade,
Kim solta o ar que nem percebeu que estava segurando. Ele observa Jae-kyung se afastar e, com o coração mais leve, agradece profundamente pela pequena gentileza. Kim se despede com um boa tarde, ouvindo os passos se afastarem. Assim que fica sozinho, ele solta um suspiro pesado, sentindo um alívio imediato por finalmente ter um momento de paz. De pé no meio daquela sala imensa, Kim se sente pequeno. O silêncio toma conta do lugar e ele se pergunta o que diabos vai fazer sozinho em um espaço tão gigantesco. Com o olhar perdido e uma expressão de incerteza, ele solta um suspiro carregado de hesitação. Já se passaram 10 dias desde que Kim começou a morar com Jae-kyung. 10 dias inteiros, mas para ele, tudo ainda parece muito estranho. Sentado no sofá, ele parece encolhido, como se tentasse ocupar o menor espaço possível naquela imensidão. Ele observa ao redor e reflete que, embora o lugar seja extremamente luxuoso e sofisticado, falta algo essencial: o acolhimento. Para Kim, a casa de Jae-kyung é estranhamente fria. Enquanto segura sua caneca, ele encara o vazio, sentindo o peso daquele ambiente impessoal. Ele nunca teve acesso a nada parecido antes. Ver uma piscina dentro de uma residência é algo que ainda o deixa em choque. Kim observa a água, pensativo, sentindo que é difícil até saber como usar tantas mordomias, quando nada ali parece pertencer ao seu mundo. Kim reflete sobre como a rotina de Jae-kyung é exaustiva. O lutador passa dias inteiros focado apenas nos treinos intensos, mal dando as caras em casa. Kim percebe que, desde o primeiro dia em que se mudou, a intimidade entre os dois não aconteceu mais. Sozinho naquele lugar imenso, Kim sente um vazio maior do que quando morava em seu antigo barraco. A preocupação com as dívidas e as despesas hospitalares da avó não sai de sua cabeça. Ele se pergunta se Jae-kyung permitiria que ele buscasse um segundo emprego, ou se ele deveria se oferecer para limpar a casa e ser mais útil de alguma forma. Olhando para as luzes da cidade, Kim se sente pequeno. Ele percebe que vive em função da agenda de Jae-kyung, esperando por ele como se fosse apenas um objeto à disposição. Ele murmura para si mesmo, sentindo o peso de ser tratado como um brinquedo. De repente, o celular vibra intensamente. É uma ligação de Jae-kyung. Kim atende hesitante com a voz falha. Do outro lado, o lutador é direto e pergunta se ele já está em casa. Ao receber a confirmação, Jae-kyung avisa que está a caminho e dá uma ordem clara. Kim deve se preparar para o encontro dos dois. O impacto das palavras faz Kim congelar. O suor frio escorre e o olhar de choque revela a tensão que toma conta de seu corpo. Ele sabe que a noite será intensa e que Jae-kyung não terá misericórdia. Jae-kyung, ainda exausto e suado após o combate, é implacável em sua exigência. Ele avisa que quer saciar seu desejo e ordena que Kim se prepare para recebê-lo em apenas 20 minutos, deixando claro que não terá paciência para preliminares desta vez. O choque estampa o rosto de Kim instantaneamente. Ele tenta balbuciar uma pergunta, mas Jae-kyung desliga sem dar explicações, deixando o rapaz em um estado de puro nervosismo. Sozinho, Kim encara o celular, processando a ordem autoritária. O peso do contrato e a urgência do lutador o deixam sem fôlego. Ele reflete sobre o que Jae-kyung quis dizer com se preparar. A lembrança do toque firme e da pressão das mãos do lutador em seu corpo faz o coração de Kim disparar. Ele entende que precisará tomar a iniciativa para que a noite flua como o outro exige, e a ideia de ter que lidar com essa intimidade sozinho o deixa trêmulo. Sob o som constante da água corrente do chuveiro, Kim começa os preparativos. Ele respira fundo, tentando acalmar a ansiedade, se preparando para o encontro que se aproxima. Com o rosto corado e o peito subindo e descendo com rapidez, ele se olha uma última vez, sentindo o peso da expectativa. Kim sabe que não há como voltar atrás. Ele precisa estar pronto para quando Jae-kyung atravessar aquela porta. O clima no ambiente é de pura tensão. Kim está visivelmente abalado, com a respiração pesada e o corpo tremendo após o contato intenso. Ele tenta se recompor, se perguntando o que acabou de acontecer e torcendo para que aquele esforço tenha sido suficiente para satisfazer o outro. Mas Jae-kyung não parece nem um pouco cansado. Com um olhar carregado de segundas intenções, ele observa Kim de cima a baixo. Com os braços cruzados e uma postura dominante, ele solta um comentário provocativo, elogiando o desempenho de Kim de uma forma que o deixa completamente sem jeito. A reação de Kim é imediata.
O rosto dele queima de vergonha e ele tenta balbuciar uma defesa, mas as palavras mal saem. Antes que ele possa sequer processar a provocação, Jae-kyung se aproxima com passos firmes, ignorando qualquer tentativa de protesto. Sem dar tempo para Kim respirar, Jae-kyung o segura com força e o inclina sobre a bancada. Kim tenta argumentar, questionando se eles realmente fariam aquilo ali mesmo, naquele lugar. Jae-kyung, porém, não aceita a hesitação. Com um tom de voz rouco e decidido, ele lembra que estão em casa e que não há motivo para parar. Kim sente cada toque, o calor da pele e a força de Jae-kyung, entregando-se a uma onda de sensações que o faz perder o fôlego em um grito contido. Jae-kyung observa Kim com um olhar fixo e focado, reconhecendo o esforço que o rapaz teve para se preparar para aquele momento. Ele solta um elogio baixo, notando que o corpo de Kim parece mais receptivo e relaxado do que o habitual, o que torna o contato entre eles ainda mais fluido. Enquanto o lutador mantém um ritmo constante e dominante, Kim entra em um conflito interno. Ele se sente vulnerável por seguir as ordens de Jae-kyung tão prontamente, mas ao mesmo tempo sente um alívio silencioso. Para ele, essa entrega mútua é preferível à brutalidade que já enfrentou antes. Ele só espera que o corpo aguente a intensidade até o fim. Diante do espelho, a cena se torna ainda mais íntima. Jae-kyung mantém o controle absoluto, segurando Kim com firmeza enquanto dita o passo daquele encontro. Kim, com a cabeça baixa e os sentidos à flor da pele, continua a tremer, completamente envolvido pelo momento. Ao perceber a reação de Kim, Jae-kyung deixa escapar um leve sorriso de satisfação, parecendo apreciar o efeito que causa no outro. Jae-kyung segura Kim com firmeza, elevando a intensidade do momento com um movimento decidido. No meio da tensão e do calor do momento, Kim é subitamente despertado por um som que gela seu sangue. O celular vibra insistentemente e o brilho da tela revela o que ele mais temia: uma ligação do hospital onde sua avó está internada. O choque é imediato. Kim se levanta num sobressalto, com o suor escorrendo e os olhos arregalados de preocupação. Ele mal consegue processar a situação, questionando o motivo de uma ligação do hospital àquela hora da noite. O pânico começa a tomar conta, e o pensamento de que algo terrível possa ter acontecido faz seu coração disparar. Sentindo um nó na garganta, ele pensa no pior. Desesperado, Kim tenta alcançar o aparelho para atender, mas antes que consiga, sente um aperto firme em seu tornozelo. Jae-kyung, impaciente e focado apenas em seu próprio desejo, o impede de avançar. Ele questiona com rispidez para onde Kim pensa que vai, deixando claro que não aceita ser interrompido. Mesmo tremendo e visivelmente abalado, Kim tenta explicar a gravidade da situação. Ele implora para atender, dizendo que pode ser uma emergência com sua avó e que talvez precise correr para o hospital. No entanto, Jae-kyung não demonstra nenhuma empatia. Com um olhar frio e autoritário, ele ignora o desespero de Kim e ordena que ele fique, reafirmando que ainda não terminou o que começou. Para Jae-kyung, nada é mais importante do que sua própria satisfação naquele momento. Uma lágrima escorre pelo rosto de Kim. O medo pela vida da única família que lhe resta supera o temor que sente pelo lutador. Em um movimento brusco e inesperado, Kim reúne forças e empurra Jae-kyung para longe, gritando que sua avó pode estar morrendo. Jae-kyung fica estático, pego de surpresa pela reação explosiva e pela coragem repentina de Kim. O massagista, em prantos, desabafa toda a sua angústia, questionando se Jae-kyung realmente acha que aquele momento entre os dois é mais importante do que a vida de alguém. Sem olhar para trás, Kim se levanta e corre para fora do quarto, deixando Jae-kyung sozinho na penumbra, processando o choque de ter sido rejeitado e confrontado daquela maneira. Enquanto isso, no Hospital Universitário Salim, o cenário é de pura fragilidade. A avó de Kim repousa em uma cama, respirando com a ajuda de aparelhos, alheia ao desespero do neto que faz de tudo para chegar a tempo de protegê-la. A tensão no hospital é palpável. A médica explica para Kim que sua avó teve sérias complicações respiratórias por volta das 2 da manhã. O susto foi tão grande que precisaram ligar para ele imediatamente, temendo o pior. Felizmente, o perigo imediato passou e ela já está fora de risco. Kim, visivelmente exausto e ofegante, mal consegue processar a notícia. Ele se curva em um agradecimento profundo, demonstrando todo o peso que estava carregando nos ombros. A médica continua, explicando que, pela idade avançada,
e pela agressividade da quimioterapia, esse tipo de efeito colateral pode acontecer. Kim escuta em silêncio, tentando recuperar o fôlego enquanto o suor escorre pelo seu rosto. O alívio é tão grande que ele mal consegue conter a emoção, sussurrando para si mesmo o quanto estava apavorado com a ideia de perdê-la. Antes de sair, a doutora reforça que pacientes nessa condição precisam de apoio familiar constante. Kim concorda, mas seu semblante carrega uma tristeza profunda. Assim que ele fica sozinho no corredor, a adrenalina baixa e o corpo cobra o preço. Suas pernas tremem sem parar, até que ele perde as forças e desaba no chão, ofegante, tentando controlar o pânico que ainda ecoa em seu peito. Lutando para se recompor, Kim entra no quarto e caminha lentamente até o leito. Ele segura a mão da avó com força, sentindo o calor dela enquanto as lágrimas começam a cair sem controle. Entre soluços, ele pede desculpas, sentindo o peso da culpa por não estar tão presente quanto gostaria e por não ter conseguido cuidar dela da forma que ela merece. O clima no hospital é pesado. Kim permanece ao lado do leito, incapaz de conter o choro enquanto observa a situação delicada de sua avó. O som dos seus soluços é a única coisa que preenche o silêncio do quarto. Algum tempo depois, Kim caminha apressado de volta para casa. O frio é castigante e ele se encolhe, abraçando o próprio corpo na tentativa de se aquecer. Ele se arrepende amargamente de ter saído com tanta pressa que acabou esquecendo o casaco, e agora seu corpo treme sem parar sob a brisa gelada. Ao entrar no apartamento, ele dá de cara com Jae-kyung. O lutador está de braços cruzados, mantendo aquela postura imponente e o olhar severo de sempre. Kim, exausto e sem forças para qualquer confronto, apenas faz uma reverência baixa e murmura que está de volta. Ele tenta passar direto, mas o corpo começa a falhar. Cambaleando, Kim só consegue pensar em descansar por uma horinha, prometendo a Jae-kyung que não vai se atrasar para o trabalho. Sua expressão é de puro sofrimento. O suor frio escorre pelo rosto pálido e a tontura o atinge em cheio. Ele percebe que o mal-estar é mais do que apenas cansaço, provavelmente um resfriado forte o pegou. Sem conseguir dar mais nenhum passo, Kim se joga no sofá, desabando completamente exausto. Enquanto isso, do lado de fora, Jae-kyung corre pelas ruas. O esforço físico parece ser uma tentativa de distrair a mente, mas as palavras de Kim não param de ecoar em sua cabeça. Ele lembra do desespero do rapaz, questionando se as obrigações eram mais importantes do que a vida de alguém. Mesmo tentando manter sua postura indiferente e reclamando que Kim faz o que bem entende, a expressão de Jae-kyung entrega que ele está perturbado. Ele não consegue tirar da mente a imagem de Kim fragilizado e as palavras duras que trocaram. Enquanto Jae-kyung mantém sua rotina pesada de treinos matinais, o clima muda completamente quando mergulhamos nas memórias de Kim. Em um sonho que parece real demais, vemos Kim ainda criança, acordando sozinho no meio da noite. O pequeno esfrega os olhos, confuso, e o silêncio da casa começa a sufocá-lo. Ele olha para os lados procurando por um rastro de segurança e chama baixinho pela avó. O medo de ter sido abandonado transborda em seus olhos e ele começa a soluçar, chamando desesperadamente por ela. O choro aflito ecoa até que a avó aparece, surpresa ao encontrá-lo naquele estado. Ela o envolve em um abraço apertado, tentando acalmar o neto que treme de pavor. Ela explica que só foi buscar um copo d'água, mas para o pequeno Kim, aqueles poucos minutos pareceram uma eternidade de solidão. Ele se agarra a ela como se sua vida dependesse disso, implorando para que ela nunca mais o deixe sozinho. Enquanto ela o nina, chamando-o carinhosamente de sua estrelinha, o trauma de ser deixado para trás se enraiza profundamente em seu coração. Kim desperta desse pesadelo com um sobressalto, o corpo coberto de suor e a respiração pesada. O peso daquela lembrança ainda dói, e ele leva as mãos ao rosto, tentando se situar. Ele percebe que dormiu demais, e em um reflexo de ansiedade, busca pelo celular. O coração dele erra uma batida ao olhar para a tela. O visor brilha com várias notificações de chamadas perdidas. 4 de um auxiliar de enfermagem e uma diretamente do hospital onde sua avó está internada. O pânico toma conta instantaneamente. O olhar de Kim se perde em um choque profundo, enquanto o medo que ele sentia quando criança volta com toda a força, agora diante de uma ameaça muito real. O desespero toma conta de Kim.
Com o coração na mão, ele só consegue pensar no pior, sobre o que poderia ter acontecido dessa vez. Sem perder um segundo, ele corre o mais rápido que suas pernas permitem. O medo de que sua avó tenha tido uma recaída é a única coisa que passa por sua cabeça enquanto ele atravessa os corredores do hospital, ignorando tudo ao seu redor. Ao chegar na porta do quarto, Kim entra de uma vez, gritando pela avó. Ele para bruscamente, o ar falta em seus pulmões e o suor escorre pelo rosto. O choque é imediato. Lá dentro, o cenário é o oposto do que ele imaginava. Jae-kyung está sentado calmamente ao lado do leito, conversando com a senhora. A avó de Kim sorri, segurando a mão do lutador com carinho, parecendo encantada com a presença dele. Kim está em transe, ofegante, sem conseguir processar a cena. Ele gagueja, tentando entender como Jae-kyung foi parar ali. A avó, percebendo a chegada do neto, o chama com doçura, notando imediatamente como ele parece mais magro desde a última vez que se viram. Ainda trêmulo, Kim se aproxima e pergunta se ela está bem, se sentiu algum mal-estar. Mas é Jae-kyung quem responde com uma calma atípica, garantindo que ela está perfeitamente bem. Kim olha para o patrão, completamente perdido. Enquanto isso, a avó não poupa elogios a Jae-kyung. Ela comenta como ele é bonito, forte e gentil, dizendo que Kim deveria se inspirar na confiança e na saúde do rapaz. A idosa agradece profundamente a Jae-kyung por ter feito companhia a ela por tanto tempo. Com uma postura relaxada, Jae-kyung toma um gole de sua bebida e responde com simplicidade, dizendo que não foi nada e que até se divertiu. Kim permanece estático com os olhos arregalados. Ele não consegue entender o que diabos está acontecendo ou quais são as verdadeiras intenções de Jae-kyung por trás daquela máscara de gentileza. Kim está ofegante, entregue ao momento, mas a realidade bate à porta de uma forma inesperada. No hospital, sua avó sorri com ternura, comentando como Kim finalmente arrumou um bom amigo. Ela diz que gostou muito dele, deixando Kim completamente sem reação, apenas conseguindo balbuciar uma confirmação confusa enquanto tenta processar o que está ouvindo. A enfermeira entra no quarto e reforça a história, trazendo a peça que faltava nesse quebra-cabeça. Ela explica que a avó de Kim teve uma recaída difícil durante a noite e, como não conseguiram falar com ele, esse tal amigo apareceu prontamente para ocupar seu lugar. Vemos Jae-kyung ali, imponente ao lado do leito, assumindo uma responsabilidade que Kim nem imaginava que ele seria capaz de ter. A cena retrocede para o momento em que tudo aconteceu, há algumas horas atrás. O celular de Kim vibra sem parar sobre o móvel, anunciando uma ligação urgente da enfermagem. Jae-kyung, voltando de sua corrida matinal e ainda suado, entra no cômodo visivelmente irritado com o barulho persistente que quebra o silêncio da casa. No sofá, Kim está em um sono profundo e pesado, exausto, soltando pequenos sons de cansaço enquanto o aparelho continua a tocar. Jae-kyung se aproxima e encara o visor do celular. Ele hesita por um breve segundo, mas acaba atendendo a ligação com um tom seco. Do outro lado, vinha o aviso de que a avó de Kim não estava bem. De volta ao hospital, a enfermeira continua contando como aquele amigo foi atencioso, justificando que Kim não pôde ir porque estava passando mal. A visita inesperada de Jae-kyung foi o que trouxe alegria e tranquilidade para a idosa naquele momento de fragilidade. O impacto da revelação atinge Kim em cheio. Ele olha para Jae-kyung, processando cada palavra da enfermeira, e o choque é visível em seu rosto. Ele mal consegue acreditar que, enquanto ele estava incapacitado, o homem que ele via apenas através de um contrato frio, na verdade, protegeu o que ele tem de mais precioso no mundo. Kim observa a cena em silêncio com uma expressão carregada de emoção e confusão, vendo um lado de Jae-kyung que ele desconhecia. Tomando coragem, Kim se aproxima e pergunta se pode falar com ele a sós. Jae-kyung mantém sua postura séria e responde que tudo bem, já que precisa mesmo ir para o treino na academia. Antes de sair, Jae-kyung se volta para a idosa para se despedir. A avó de Kim, sempre gentil, insiste que ele não se preocupe e que não quer atrapalhar, pois sabe que ele é um homem muito ocupado. Mas, em um gesto de inesperada delicadeza, Jae-kyung hesita por um momento e, com um olhar mais suave, pergunta se a senhora se importa se ele apertar a mão dela antes de partir. Jae-kyung observa em silêncio, mantendo sua expressão séria e impenetrável de sempre.
Em um gesto surpreendente, ele segura com firmeza, mas com cuidado, a mão da avó de Kim, que está debilitada e recebendo medicação. A senhora abre um sorriso genuíno, sentindo-se confortada pela presença dele. Ela agradece profundamente, repetindo o quanto a visita de Jae-kyung significa para ela. Ele apenas abaixa o olhar e responde de forma curta e direta, confirmando que não foi nada demais. Ao decidirem ir embora, Jae-kyung toma a liderança e indica que é hora de partir. Kim o segue logo atrás, carregando suas coisas, enquanto se despede rapidamente. Já no corredor do hospital, Kim não consegue esconder a dúvida em seu rosto. Ele questiona como Jae-kyung foi parar ali, lembrando o quanto ele é ocupado e o quanto está focado na preparação para sua próxima luta. Jae-kyung continua caminhando com as mãos nos bolsos, sem olhar para trás. Ele mantém sua postura defensiva e desconversa, afirmando que só passou por ali porque o hospital ficava convenientemente no caminho para sua academia. Mesmo com a desculpa casual, o peso daquela visita inesperada ainda paira no ar. Jae-kyung encara Kim com um olhar impaciente e questiona se agora precisa de permissão para aparecer. Ele explica que só foi até lá porque Kim não atendia a droga do telefone, e como ele vive reclamando da avó, resolveu conferir pessoalmente se a situação era séria. Sentindo o peso da preocupação alheia, Kim abaixa o olhar, visivelmente sem jeito. Ele murmura que, ainda assim, Jae-kyung não precisava ter se dado a todo esse trabalho por ele. Com uma expressão fria e direta, Jae-kyung corta qualquer sentimento de gratidão. Ele deixa claro que não fez aquilo por Kim, mas sim pela avó dele. Sentindo-se culpado pelo transtorno, Kim se curva em um gesto de profundo respeito e pede desculpas por todo o problema que causou. A tensão entre os dois traz à tona a lembrança do que aconteceu mais cedo. Em um momento de entrega e calor, a conexão entre eles foi bruscamente interrompida. Kim, ainda processando tudo, se desculpa por ter gritado com Jae-kyung durante aquele instante de vulnerabilidade. Jae-kyung começa a se afastar, mas avisa que aquela foi a primeira e última vez que aceitaria algo assim. De repente, ele se vira com um olhar intimidador, aproximando-se do rosto de Kim. Com um tom de aviso sombrio, Jae-kyung deixa claro que, se Kim interromper um momento de intimidade entre eles novamente, ele não vai deixar passar impune. Ainda visivelmente tenso e suando frio, Kim tenta se desculpar, prometendo que aquela situação não vai se repetir, e avisa que já está de saída. Mas, antes que o clima pesado se instale, ele hesita e chama por Jae-kyung mais uma vez. Com um gesto de profundo respeito, Kim se curva diante do lutador, agradecendo do fundo do coração por ele ter comparecido ao hospital. O motivo de tanta gratidão transparece no rosto da avó de Kim. Ver a senhora sorrindo com tanta vida, apesar dos aparelhos, é algo que não acontecia há muito tempo. Kim começa a falar, a voz quase falhando pela emoção, e abre um sorriso doce e genuíno, bem diferente do medo que costuma sentir. Ele reforça o agradecimento, deixando claro o quanto aquele gesto significou para ele. Jae-kyung observa Kim em silêncio, mantendo seu perfil sério e o olhar enigmático como se estivesse processando aquela demonstração inesperada de afeto. Sem dizer muito ou mudar a expressão, ele apenas avisa que está indo embora, deixando para trás um Kim muito mais leve. Jae-kyung se retira do local enquanto termina uma ligação, avisando que logo estará de volta para o treino. Kim o observa partir com um olhar pensativo, ainda processando as instruções para não se atrasar para a sessão noturna. Caminhando em direção ao leito, Kim chama pela avó, com uma voz suave. A enfermeira percebe sua chegada e pergunta se Jae-kyung já foi embora. A senhora, visivelmente animada e com um sorriso no rosto, parece radiante após a visita. Kim se aproxima preocupado, querendo saber se a avó está se sentindo bem, mas ela e a enfermeira estão mais interessadas no novo patrão dele. A avó comenta, impressionada, que nunca viu um jovem tão grande, forte e saudável em toda a sua vida, comparando a presença dele com a do próprio neto. Kim fica confuso e até um pouco sem jeito com a comparação. Curioso, ele pergunta sobre o que os dois conversaram durante tanto tempo. Para a surpresa total de Kim, a avó começa a elogiar Jae-kyung sem parar, dizendo que ele é um excelente ouvinte e que foi extremamente doce e gentil com as palavras. Enquanto a avó descreve Jae-kyung como um jovem carinhoso, Kim entra em choque. Ele tenta processar aquela descrição, já que a imagem que tem do lutador é completamente oposta. Com pontos de interrogação pairando sobre sua cabeça, ele se pergunta o que realmente aconteceu enquanto ele não estava por perto. A avó continua encantada,
rindo e garantindo que Kim não poderia estar em melhor companhia, reforçando o quanto ficou impressionada com a beleza e a educação de Jae-kyung. Kim permanece estático, sem conseguir acreditar que estão falando da mesma pessoa, enquanto a enfermeira se diverte com a empolgação da idosa. A avó de Kim está radiante, comentando que com um rosto tão bonito, Jae-kyung deveria ser uma celebridade. Kim solta um suspiro pesado, mas se sente aliviado. Ver a felicidade dela é a única coisa que realmente importa para ele agora. No entanto, o clima muda completamente quando a enfermeira se aproxima com uma revelação inesperada. Ele conta que quase esqueceu de mencionar, mas Jae-kyung pagou vários meses da conta do hospital da avó de Kim por conta própria. A enfermeira chega a elogiar, dizendo que o lutador tem um coração tão amável quanto o rosto. Kim fica paralisado, em choque total. Ele mal consegue processar a informação enquanto pergunta, incrédulo sobre o pagamento das contas. Seu coração dispara e uma confusão mental toma conta dele. Ele se questiona por que Jae-kyung faria aquilo. Em seus pensamentos, Kim relembra a natureza da relação deles. Ele se vê em momentos de profunda intimidade e entrega, onde o calor e a tensão física entre os dois são constantes. Para Kim, ele era apenas alguém que Jae-kyung usava para satisfazer seus desejos e realizar suas sessões de fisioterapia. Um contrato puramente físico e funcional. Ele observa Jae-kyung em momentos triviais, tentando entender quem é o homem por trás da postura agressiva. Kim recorda o momento em que foi resgatado, ferido e vulnerável, e se questiona se esse tipo de generosidade é comum entre pessoas ricas, ou se existe algo mais profundo nas intenções de Jae-kyung que ele ainda não conseguiu decifrar. Kim aperta o punho com força, lutando contra o turbilhão de emoções que o consome. Ele sente que não merece nada do que está vivendo. Com o olhar carregado de tristeza e o semblante abatido, uma lágrima solitária escorre por seu rosto. Ele reconhece que, apesar da forma dura e implacável com que Jae-kyung o trata, a ajuda que recebeu é algo pelo qual ele não consegue deixar de ser grato. Sozinho e encolhido, Kim deixa o choro escapar, sufocado pelo peso dessa dívida emocional e pela situação em que se encontra. A cena muda para o horizonte da cidade ao entardecer. Jae-kyung chega em casa e caminha com seu passo firme e expressão fechada, demonstrando sua habitual seriedade. No entanto, algo o faz parar subitamente. Ele fareja o ar, intrigado. Seus sentidos captam um aroma inesperado que o deixa confuso, fazendo-o buscar a origem daquele cheiro que despertou sua curiosidade. Jae-kyung entra no ambiente e para de imediato ao ouvir um barulho vindo da cozinha. Ao se aproximar, ele encontra Kim concentrado em frente ao fogão, enquanto o som da comida fritando preenche o silêncio da casa. Surpreso com a cena, Jae-kyung solta um suspiro de interrogação. Com o semblante fechado e visivelmente incomodado, Jae-kyung questiona o que o outro está fazendo. Kim se vira, um pouco sobressaltado pela presença dele, mas tenta manter a calma ao cumprimentá-lo. Kim explica que decidiu preparar o café da manhã ao ver a quantidade de ingredientes disponíveis na geladeira. Enquanto o peixe termina de grelhar na frigideira, ele continua, dizendo que notou como a rotina de Jae-kyung é ocupada e que ele costuma comer coisas simples, por isso pensou que uma refeição mais completa seria melhor para ele. No entanto, a gentileza não é bem recebida. Jae-kyung se aproxima com passos pesados, sua expressão transbordando irritação. Ele rebate secamente, dizendo que ninguém pediu nada e que já tem um nutricionista responsável por cuidar de cada uma de suas refeições. Com o rosto bem próximo e um olhar intimidador, Jae-kyung ordena que Kim não suje sua cozinha com aquele cheiro de peixe logo cedo, interrompendo a fala bruscamente enquanto encara o rapaz com total impaciência. A mesa está posta com um banquete cuidadoso, e Kim observa apreensivo, esperando a reação de seu anfitrião. Com um olhar incerto e visivelmente nervoso, ele pede para Jae-kyung ao menos experimentar a comida, prometendo que, se não for do agrado dele, voltará a preparar o café da manhã habitual no dia seguinte. Jae-kyung permanece em silêncio por um momento, apenas encarando os pratos, antes de finalmente se sentar para comer. Kim observa cada movimento, quase sem respirar, enquanto Jae-kyung leva a primeira porção à boca. O silêncio é quebrado apenas pelo som dos talheres. Após provar, Jae-kyung parece surpreso com o sabor e questiona onde ele aprendeu a cozinhar tão bem.
Kim explica que sua avó foi sua grande professora, mas revela que recentemente tem se dedicado a estudar a ciência do esporte para entender melhor as necessidades nutricionais de um atleta. Ele quer cuidar da alimentação de Jae-kyung agora que estão dividindo o mesmo teto e pergunta, com expectativa, se o gosto está bom. Ainda um pouco desconfiado, Jae-kyung encara Kim e pergunta se ele não teria apenas comprado aquela comida pronta. Kim, de forma tímida, garante que preparou tudo sozinho, abrindo uma exceção apenas para o kimchi. O clima de tensão dá lugar a um momento de honestidade. Com o olhar baixo e as mãos inquietas, Kim expressa sua profunda gratidão. Ele reconhece que Jae-kyung tem sido muito generoso, permitindo que ele fique ali e ajudando com as despesas médicas de sua avó. Para Kim, preparar essas refeições e garantir que Jae-kyung esteja em ótimas condições físicas é a única forma que ele encontrou, por enquanto, de começar a retribuir tudo o que recebeu. Jae-kyung encara o vazio por um momento, pensativo, enquanto processa a situação. Ele quebra o silêncio, questionando de onde veio toda aquela dedicação, perguntando se agradá-lo dessa forma era o plano de Kim desde o início. Pego de surpresa, Kim gagueja, tentando se explicar. Ele confessa que no começo agiu por medo, já que Jae-kyung parecia intimidador demais, e admite que estava focado apenas em sua própria segurança. No entanto, enquanto lembra da imagem de Jae-kyung como o lutador implacável que ele realmente é, Kim reconhece a responsabilidade que agora carrega, a de cuidar do maior nome das artes marciais mistas. Demonstrando uma gratidão genuína, Kim se curva profundamente. Ele afirma que fará tudo o que estiver ao seu alcance para retribuir o que Jae-kyung fez por ele, agradecendo mais uma vez por ter sido acolhido. Jae-kyung observa a cena com um olhar indecifrável, mas acaba soltando um leve riso nasalado, parecendo satisfeito com a atitude do rapaz. Ele assume sua postura imponente e dita as novas regras da casa. A partir de amanhã, o café da manhã deve estar pronto assim que ele voltar da corrida. Mas faz uma ressalva importante. Em dias de luta, Kim deve preparar apenas a refeição habitual de treinamento. Kim responde prontamente, aceitando a tarefa com entusiasmo. Seus olhos brilham de alívio ao perceber que conseguiu dar um passo em direção a uma convivência mais estável. Ao ver os pratos completamente vazios sobre a mesa, ele não consegue esconder a alegria, pensando que Jae-kyung realmente gostou da comida. Enquanto começa a recolher a louça, Kim sente o peso da responsabilidade, mas também uma nova determinação. Agora que sua dívida com terceiros foi resolvida, ele sabe que precisa se esforçar ao máximo para cumprir sua parte nesse novo acordo. Kim está determinado a dar o seu melhor em sua nova rotina. Enquanto organiza o ambiente, ele reflete sobre como pode se aprimorar profissionalmente, cogitando comprar novos livros de cinesiologia para entender melhor os treinos de MMA e ser mais útil para a equipe. O dia vai caindo. E na academia Team Black, o sinal toca anunciando a hora da refeição antes do início do treino noturno. Kim aproveita seu hambúrguer com vontade, mas logo percebe que está sendo observado. Os outros lutadores o encaram fixamente, salivando de desejo pela comida. Sentindo o clima pesado e o desejo nítido nos olhos dos rapazes, Kim, visivelmente sem jeito, oferece um pedaço do seu lanche. Nesse momento, o treinador intervém rapidamente. Ele explica que Kim não deve fazer isso, pois os atletas precisam perder peso para as próximas partidas e estão sob dieta rigorosa. Kim fica surpreso e, sentindo-se culpado por comer algo tão calórico na frente deles, sugere que talvez devesse se retirar para comer sozinho. O treinador, porém, descarta a ideia. Ele afirma que resistir à tentação faz parte da disciplina e do modo de vida da equipe. Assim, todos se sentam à mesa juntos. Enquanto Kim e o treinador desfrutam de seus hambúrgueres e batatas fritas, Jae-kyung e os outros lutadores precisam se contentar com suas saladas, lutando contra o cheiro irresistível e a vontade desesperada de roubar ao menos uma batatinha. O treinador está furioso e não esconde a irritação. Ele grita com os atletas, avisando que se não perderem peso, serão expulsos da academia, já que não aceita traidores no time. Enquanto isso, Kim tenta se convencer de que prefere 1000 vezes uma salada, mas sua expressão de culpa entrega tudo enquanto ele saboreia um hambúrguer escondido. Em outro momento, um dos colegas de treino observa Jae-kyung com curiosidade. Ele se aproxima e pergunta o que o campeão tem comido ultimamente, querendo dicas do que preparar para o café da manhã. Jae-kyung, sem tirar os olhos do celular e mantendo sua postura imponente, responde com total naturalidade.
ele come qualquer coisa que Kim prepara para ele. A revelação pega todo mundo de surpresa. Kim, que estava distraído tomando sua bebida, quase se engasga e arregala os olhos, completamente assustado com a sinceridade do lutador. Os outros não perdem tempo e questionam se Kim vai até a casa de Jae-kyung todas as manhãs. Diante do choque geral, Jae-kyung apenas mantém seu olhar profundo e enigmático, observando a reação de todos sem demonstrar qualquer arrependimento pelo que disse. Do nada, Jae-kyung solta a bomba que ninguém esperava, que Kim agora está morando com ele. A reação é imediata e caótica. O pessoal da mesa quase engasga com a comida, completamente em choque com a notícia. O treinador, sem acreditar no que ouviu, questiona por que Kim não contou nada antes e se aquilo é mesmo verdade. Totalmente sem jeito e tossindo de nervoso, Kim tenta explicar que as coisas não aconteceram exatamente daquela forma. Mas a vergonha é nítida em seu rosto. Enquanto isso, os outros rapazes já começam a se empolgar. Eles ficam eufóricos com a ideia, comentando sobre como a casa de Jae-kyung deve ser incrível e até sugerindo que o lugar vire a nova base para os treinos de verão. A empolgação é tanta que eles já se imaginam aproveitando a piscina. Mas a festa dura pouco. Com um olhar frio e autoritário, Jae-kyung manda todos calarem a boca e comerem. O clima gela instantaneamente e o grupo volta para suas refeições em silêncio, intimidados pela postura dele. Ainda assim, a pulga atrás da orelha permanece. Alguns membros comentam entre si o quanto isso é estranho, já que Jae-kyung nunca foi de convidar ninguém para seu espaço pessoal. Eles sentem que há algo perigoso ou, no mínimo, muito suspeito nessa história. Jae-kyung permanece com sua expressão séria e impenetrável, enquanto Kim, visivelmente tenso e corado, tenta lidar com o peso de todos aqueles olhares sobre ele. O clima de desconfiança paira no ar, e a dúvida que não quer calar fica martelando na cabeça de todos sobre o que realmente está acontecendo entre os dois para estarem vivendo sob o mesmo teto.